Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como eu prometi, né, a aula de revisão gravada, eu vou compartilhar com vocês um slide. Agora, essa revisão, ela vai ser bem objetiva, né, porque aí não tem como eu destrinchar passo a passo, porque aí senão vai ficar muito cansativo para vocês, tá certo? Então, alguns pontos que eu sei que são essenciais para que vocês possam aí fazer uma boa prova de história, tá? Egito Antigo é o conteúdo da prova. Deixa eu ir passando aqui. A localização é importante, né? Quando a gente se fala de um país, é importante saber onde fica, né? Então, situado no nordeste da África, limita-se entre o norte, né, com o mar Mediterrâneo, ao sul com o Sudão, e ao oeste com a Líbia, e a leste com o Mar Vermelho, e nordeste com Israel. Então, vocês podem perceber aqui, ó, no mapa, tá? Que aí tem Líbia, né, tem o Sudão, tá? Aqui, ó, o Mar Vermelho, o Mediterrâneo. Então, essa é a localização. Esse Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, desculpa, vocês percebem que faz aí a fronteira com a Ásia, tá? Então, o clima árido, né, devido à influência do deserto do Saara. Se não fosse o rio Nilo, seria muito difícil ter vida no Egito. Por isso que fala que o Nilo é uma dádiva, né? É um presente para o Egito. O solo, ele é fértil, próximo à margem do rio Nilo, tá? Vocês estão vendo aqui a figura do lado. Então, quando tem um momento de cheia, né? Que inundam uma boa parte da margem, depois esse rio ele volta ao seu volume normal, então toda essa margem ele fica como um humus, que é um solo fertilizado, né, para a agricultura, tá? Então aqui, como eu falei, ó, o Egito é a dávida do Nilo. Então algumas coisas que vocês precisam lembrar quando for fazer a prova, tá? Tem aqui, ó, não vou ler tudo, só o específico. Para os egípcios, o Nilo era considerado um deus, deus Api. Eles têm alguns documentos históricos que mostram até a oração que eles fazem para o Nilo. Por quê? Porque os egípcios, eles atribuíam aos deuses, né, a ocorrência de fenômenos da natureza. Então, o Nilo aí, ó, salve o Nilo, porque para ele era um deus, né, que trazia vida ali para o Egito. Então, viajar de barco pelo Nilo era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes e atravessar desertos e montanhas. Até hoje, né, existe trajetos, né? Quando o pessoal faz um pacote de turismo que vai para o Egito, existe aí o passeio no Rio Nilo, que tem aí, ó, 6.700 quilômetros de, né, todo esse percurso aí que ele tem, né, muito grande aí, o Rio Nilo. E para eles era um presente, realmente o Egito era uma dádiva, né, do Nilo, foi um presente do Nilo. O Nilo fez com que o Egito existisse. Esse era o pensamento. Outro ponto que vocês não podem esquecer é sobre a economia no Egito Antigo, tá? O modo de produção, que eu coloquei em destaque, que era o modo de produção asiático, o que é isso aí? Uma servidão coletiva. Quando tem modo de produção asiático, é porque aquele líder é considerado um líder religioso. E o faraó era assim, né? Era considerado o próprio Deus dentro do Egito. Então, na economia egípcia, o que vocês vão encontrar? Três principais economias. A agricultura, que era a base. Vocês vão encontrar o comércio, porque eles vão vender todos esses produtos, né? Produzidos, e muitas vezes outros que eles saíam vendendo, né? Pedras preciosas, demais, que vocês têm que pensar. Agricultura, comércio e o artesanato eram as principais aí produções, né? Atividades econômicas do Egito. Então, aqui, ó, servidão coletiva, eram obrigados a sustentar o faraó e a elite dominante, pagando tributos em forma de bens e também de trabalho, tá? Então, quando estava um período de cheias, né, de chuva,
toda a população, né, pobre aí, camponês e artesãos, eles tinham escravos, eles tinham que trabalhar nas obras públicas. Então, ele era convocado a trabalhar para o faraó. As terras que estavam próximas ao rio Nilo, né, que eram as terras mais férteis, de quem era? Era do faraó, tá? Então, era do Estado, ou seja, de faraó. Então, aqui, ó, a agricultura, como eu disse a vocês, destaca-se o cultivo do trigo para fazer o pão, os primeiros padeiros aí, os primeiros cervejeiros da história, né? Cevada para fabricar a cerveja, o linho, que era usado para a confecção de roupas, né? E também tinha o papiro, que é um vegetal, né? Onde eles prensavam, tinham toda uma técnica para poder fazer, vamos dizer assim, o primeiro papel da história, tá? Onde eles faziam o hieroglífico, que era a letra sagrada. Até pedi uma atividade para vocês fazerem aí um lindo hieroglífico no caderno, tá? A pecuária, que eu falei para vocês, que era muito importante, e o artesanato, que vocês estão vendo aí, né? A representação, né, de pessoas que trabalham na pecuária, que a pecuária é a criação de animais, né? Então, os egípcios criavam bois, asnos, carneiro, cabra, porcos, aves, e eles comercializavam, né? Então, ó, a sociedade aí do Egito, faraó, né, que concentrava todos os poderes administrativos, militares e religiosos, os nobres, os administradores das províncias ou comandantes do Egito, é aquela parte ali, né, da elite, da comitiva do reino administrativo ali, os funcionários, né, do reino, escribas, eram os funcionários da administração do Estado, as funções, né? Cobrança de impostos, fiscalização, organização das leis, era eles que liam tudinho, né? Dominavam a escrita, por isso que o nome escriba. Artesãos, que era muito importante, uma atividade econômica que eu falei, barbeiros, ourives, tecelões, os felais, que é chamado de camponeses, e os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, tá? Então, não esquece que quem comandava tudo isso aí era o faraó, considerado o próprio Deus dentro do Egito. Um outro ponto importante que vocês precisam lembrar são os períodos da história do Egito. Então, para não esquecer, é só pensar o irmão mais velho, o irmão mais aí do meio e o irmão mais novo. Então, antigo, né? O irmão mais antigo, mais velho, antigo império, irmão do meio, médio império, irmão do mais novo, novo império, tá? E aqui é um período pré-dinástico, quando existia o Alto Egito e o Baixo Egito. Quando a gente fala alto, no Egito é ao contrário, é na parte baixa. Quando a gente fala Baixo Egito, é na parte alta do Egito, tá? Então, eles viviam em aldeias, em nomos. Depois é que vai ter a junção aí. Vocês estão vendo aí as cores da coroa, né? Branca, que era do Alto Egito, Baixo Egito, vermelha, e aqui foi a união, tá? Quando Menes ele unificou, tomou conta de tudo, e aí a coroa dele ficou vermelha e branca, tá? A união desses dois povos. E aqui é quando o faraó estava em guerra, tá? Aqui é só para vocês lembrarem, tá? Que algo muito importante do Antigo Império, que é o primeiro período aí, é quando se faz essas três grandes pirâmides, né? Kelpis, Kefri e Miquerino, que é a quarta dinastia. Dinastia quer dizer reis da mesma família ali, ó, um sucedendo o outro. Um morre, o filho sobe, né? O poder, depois o neto, daí vai até terminar aquela dinastia e começar uma nova dinastia. Nesse antigo império, os faraós eles perderam muito poder para os nobres, mas depois, tá? No Médio Império, eles conseguem retomar, mas também acabam sendo invadidos pelos Ixos, que era um povo militarmente, né, superior ao Egito. Eles tomam ali conta do Egito por 170 anos. E é nesse período também que vai chegar o povo hebreu, tá? Que quem é cristão, né? Cristão, quando eu digo independente de ser protestante ou católico, já ouviu falar aí sobre José, né? E aí vai a família de José lá
para o Egito e com o tempo acabam sendo escravos. Então, aqui, ó, com a expulsão dos Hicsos, né, eles conseguem aí, no finalzinho, iniciou-se uma grande expansão militar no Egito. Então, utilizando-se das técnicas aprendidas com os Hicsos, os egípcios invadiram Jerusalém, Damasco, Assur e Babilônia. E, né, acaba tendo um grande império aí do Egito. Porém, a partir do século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido pelos assírios, pelos persas, pelos macedônios, e em 30 a.C. pelos romanos. Acabou sendo dominado, né? E aí, a história, né, recente do Egito, do final do século XVIII ao século XX, o Egito foi dominado pelos franceses, pelos turcos e ingleses, até que em 1922 a Inglaterra reconheceu como Estado livre, independente e soberano, que é o canal que existe ali, o canal de Suez, que por muito tempo estava dentro do Egito, mas não era do Egito. Então, só em 1922 é que o Egito realmente tem essa libertação. E aqui é sobre a cultura, tá? Então, algumas coisas que a gente vai ver aqui bem rapidinho, tá? Vou relembrar vocês que os egípcios, eles atribuíam aos deuses, né, a ocorrência de fenômenos naturais. Quem dominava tudo ali, as terras, toda a vida cultural, econômica, política, era o faraó, porque ele era considerado o próprio Deus, tá? O Nilo, nós vimos que ele tinha, né, nesse período de cheias, né, das vazantes ali do Nilo, ele deixava o solo, né, bastante fertilizado para a agricultura, e isso, por isso que vai se ter, né, a frase, o Egito é um presente, uma dádiva do Nilo, tá? As práticas econômicas, a agricultura, o artesanato e o comércio eram as atividades mais praticadas pelos egípcios, tá? Essas terras que eu falei para vocês, à margem do rio Nilo, era de propriedade do Estado de Faraó, tá? E aí a gente vai ver a questão da cultura, tá? Então, alguns tópicos a ser estudado: a escrita, a ciência, artes e arquitetura, religião, mitologia e mumificação. Então, na escrita hieroglífica, era a escrita sagrada, a demótica hierática a demótica era a escrita popular, né? Aí do povão. Hierática era a religiosa, era mais simples do que a hieroglífica. A hieroglífica tinha mais de 1.000 desenhos, era muito difícil decifrar. Tanto que, até hoje, tem muita coisa ainda a ser estudada sobre o Egito. Aqui eu coloquei na ficha de vocês a Pedra de Roseta. Então, a escrita egípcia permaneceu um verdadeiro mistério até o século XIX, quando o francês Jean, em 1821, iniciou um estudo intensivo da Pedra de Roseta, que o levaria a descobrir toda a escrita egípcia. A Pedra de Roseta é um bloco de basalto encontrado no Forte de Roseta e foi levado à França quando Napoleão voltou de sua expedição militar no Egito. Tá? Então, e aí, ó, a questão da ciência no Egito, tá? A química, que é a manipulação aí de substância que conhecemos, arsênio, cobre, petróleo, sal e outros surgiram no Egito e originou vários remédios, a matemática, né? O sistema de notação numérica e a contagem direcionada ao comércio, a astronomia, né? Os astros orientavam a navegação e a agricultura no Egito, por isso foram feitos mapas do céu e tudo, a cartografia, né? A arte egípcia, tá? Estava voltada para a glorificação dos deuses e faraós, sempre vocês vão ver a parte da frontalidade, o corpo de frente, a cabeça de perfil, tá? A arquitetura, eles vão utilizar muito as pirâmides, e é algo que vocês precisam lembrar na prova, tá? Essas pirâmides aí, eles utilizavam para ser aí cemitérios dos faraós, né, e toda a sua família aí, a elite, e as mastabas,
que eram mais simples para a população, né? Então, aqui tem a construção das pirâmides, que a gente viu lá no Antigo Império, Kelpis, Miquerino e Quefre, né? O primeiro período aí da história do Egito Antigo Império. Eles vão fazer essas 3 grandes pirâmides, que até hoje é objeto de estudo, tá? A religião, algo que vocês não podem esquecer. A religião egípcia ela é politeísta. Poli quer dizer vários, teísta quer dizer Deus. Então, eles adoravam vários deuses. E eles acreditavam na vida após a morte. Então, até aqui, ó, os egípcios eram politeístas, isto é, adoravam diversos deuses em cerimônia patrocinada pelo Estado, que era o culto oficial. E tinha alguns outros cultos populares, que eram praticamente feitos em casa, né? Que predominavam aí a adoração a Osíris, Ísis e Horus, tá? Aqui são os principais deuses, tem muito mais do que isso, tá? Mais de 1000 deuses egípcios, mas eles tinham os mais importantes que eu estou mostrando aqui a vocês. Ísis, Osíris, Horus, Atum, Anubis, Maete, Atum, Amon, Néftis, Tote, tá? Eram os principais deuses aí que mais chamavam atenção e adoração. Esses deuses, eles podiam ter, né, a forma humana, que é chamada de antropomórfica, poderia ser também chamado deuses mórficos, que aí a forma é de animais, zoomórfica, né? Zoo é animal, mórfica quer dizer forma. Mas também poderia ter a junção dos dois, que é antropó, homem, zoo, animais, mórfica, forma. Então, forma de homem e animal, tá certo? Vida após a morte é que eles acreditavam, tá? E por isso, tudo o que o faraó tinha, né? Quando eles iam fazer a técnica de mumificação, eles não valorizavam tanto os cérebros, eles conseguiam colocar a substância, tirar todo o cérebro pelo nariz, e eles pegavam esse rei, né? Abria esse faraó, tirava todas as vísceras, todos os órgãos, só tinha para eles sagrado o coração, tá? Porque tem um tribunal de Osíris que esse coração ia colocar numa balança, de um lado uma pena de avestruz, do outro coração. E esse coração ele tem que estar leve igual a pena. Se ele descesse é porque ele teria um coração muito mau e aí ele não tinha como retornar à vida. Então, tinha todo esse pensamento, né, da vida após a morte. Então, esse faraó, ele era sepultado junto com todos os seus bens. E isso eles colocavam lá na pirâmide, tá? Então, ó, diziam que os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris e retornariam a seus corpos se fossem absolvidos. Mas para que isso acontecesse, era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Nasce aí a técnica de mumificação, que é o que eu falei para vocês. Durava 70 dias, né? Enquanto eles estavam fazendo a limpeza, salgando o coração, depois eles pegavam, né, as faixas de linho. Então, enquanto eles estavam lá, né, fazendo toda a técnica de mumificação, tinha a sacerdotisa que estavam chorando, orando para os deuses, para entregar lá a alma desse faraó, tá? Então, aqui fala só tudo sobre a técnica de mumificação e depois vocês podem ler direitinho, tá? Vou passando porque vai gravando e vocês podem ler depois. É só falando sobre ritual, 70 dias, os corpos eram lavados, tudinho, tinha toda a adoração, tá? É só falando sobre isso aí, que tem que esperar para secar. Isso aqui foi uma tumba que os arqueólogos eles encontraram, tá? Perto da cidade de Luxor, no sul do Egito. Isso aqui, ó, tudo falando sobre as múmias, tá? Aqui, ó. A reconstrução de muitas múmias que foram encontradas, o papiro, que eu falei para vocês, né? Eles faziam toda uma técnica onde eles pegavam esse vegetal, fazia, né? Imprensava, tirava todo o líquido, colocava no sol, até conseguir ficar bem fininho, como uma folha de papel. Aqui, ó, o papiro. Aí, algumas curiosidades sobre o Egito, tá? Em relação à roupa, né? Dos meninos, das meninas, tá? Então,
encerra aí o que vocês precisam estudar. Então, algumas coisas que são importantes. Qual era a função principal das pirâmides, né? Era proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais, porque eles acreditavam numa vida após a morte, tá? A religião, nós vimos que era politeístas, que eles adoravam vários deuses, né? A parte da divisão dos períodos da história do Egito, né? Antigo, Médio e Novo Egito. Existe, assim, um outro período que é o Baixo Egito, é quando eles começam a ser dominados, tá? Mas o principal, né, o peso mesmo, é Antigo, Médio e Novo Império. Um outro ponto, o que é que acontecia com os camponeses, né, quando inundava tudo? Aí eu falei para vocês, eles eram convocados, né, para construir as obras públicas, pirâmides, canais de irrigação, qualquer outra obra que o faraó convocasse para que eles fizessem naquele período, tá certo? Então, uma boa prova para vocês, tá? Se necessário for, vai voltando com calma, vá assistindo essa aula para vocês terem uma nota legal, tá certo? Alguns alunos, infelizmente, não fizeram a primeira avaliação, mas quando passar essa semana e a outra, né, de prova, eu vou colocar no grupo lá o nome dos alunos, alunos que não fizeram a prova. Então, eu vou mandar novamente o link e vou dar, no máximo, 2 dias para que esse aluno organize a sua vida em relação às notas, tá certo? Outra coisa, teve alunos que fizeram a primeira prova, mas não alcançaram aí a média é 6. Então, esses alunos, eu também vou colocar a listinha lá, alunos que fizeram a prova, mas precisam complementar a sua nota. Aí você fica ciente que tem que entrar no privado, tá? E eu vou passar uma atividade para poder complementar a sua nota. Tem alguns alunos que já me procuraram e eu já fui orientando, tá certo? Então, bom dia para vocês, uma boa prova, que Deus abençoe.